inicialmente cumprimentar a todos os meus queridos irmãos com a preciosa paz do Senhor. Aumenta mais um pouquinho o retorno, só um pouquinho que eu vou falar bem baixinho. Um pouquinho mais. Alô, 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 o retorno. Alô, alô. Glória a Deus, glória a Deus. Não, se é para dar microfonia, deixa como está. Glória a Deus. Piorou, estava bom como está. Tá bom. Fecha. Meus irmãos, quantos passaram uma boa noite? Já ouvimos aqui palavras de vida eterna, palavras de edificação espiritual e de grande consolo e contentamento. Nós pensávamos em falar uma coisa hoje e agora há 2, 3 minutos passados recebemos outra da parte de Deus para vos falar. E nós queremos partilhar convosco esta porção bíblica da palavra de Deus. Quero falar esta manhã só para pessoas maduras, para pessoas que não vieram aqui para brincar, vieram para aproveitar. Então é para essas pessoas que nós queremos falar. Não importa se o número é reduzido, não tem tanta gente como ontem à noite, isto é evidente, mas as pessoas que vieram são pessoas altamente amadurecidas para ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 21 e o versículo de número 20 em diante. Eu quero a presença do irmão Daniel aqui agora. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam. Os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Vamos ler aí dos versículos de 29 a 33. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está longe. É para saber se vocês estão acompanhando, por isso que eu fiz proposital. Está perto, para saber. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, eu trago-vos informações proféticas a respeito do final de todas as coisas. Trago-vos boa notícia da parte de Deus esta manhã a respeito da consumação dos séculos, do final desta jornada, do tempo final de nossa peregrinação terrana. Trago-vos boa notícia da parte de Deus, é que na verdade nós estamos chegando no fim desta pista, no fim deste caminho. Nós estamos pregando em todo o território nacional que, na realidade fundamental das Escrituras, não falta mais nenhum sinal para Jesus voltar. Eu creio enfaticamente naquele testemunho de sonhos e revelações que o cantor desta igreja
já falara. Estamos no final. Pegávamos o avião para chegarmos aqui, e todas as vezes que semanalmente pegamos aquele transporte para conduzir-nos às cidades onde estamos cooperando, Deus nos fala intimamente. Vede isto, fala nas minhas igrejas, que ninguém precisa desanimar da sua fé. O peso de vossa tribulação momentânea produzirá um peso também excelente de glória. Fala nas minhas igrejas, e assim como se estás vendo este avião sair em demanda dessa pista de velocidades, e quando perto de terminar toda a extensão do campo de aviação, o comandante sempre puxa o manche e ele sobe, fala minha igreja, eles estão terminando a pista na terra também. E perto de terminar toda a pista, o comandante que eu dei para a minha igreja, chamada Espírito Santo, vai puxar o manche. E a igreja vai subir no abrir e fechar de olhos. Está chegando a hora de partir, a hora derradeira, a hora final. Mas, entre outros sinais, como um corolário de revelações divinas, Deus nos desperta para nós observarmos o sinal da figueira. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua resposta. Esta profecia tem 3 tempos, um que já cumpriu, outro que está cumprindo e outro que é um de cumprir-se. Paulo escreveu 3 capítulos destinados à situação nacional, política e espiritual de Israel. O capítulo 9 de Romanos, ele narra a história do passado de Israel. O capítulo 10 de Romanos, ele narra a história do presente de Israel. E o capítulo 11 de Romanos, ele narra a história do futuro de Israel. Pois bem, por que falarmos tantos em Israel? Eu já comecei a dar evidência a este assunto, e alguém chegou para mim e disse: Pastor Falcão, eu entendo quase nada de Israel. E o crente que não entende as coisas de Israel está no mato sem cachorro. É a espinha dorsal da profecia. É o ponto nefrálgico de todas as profecias. É o celeiro espiritual da verdade. É o marco permanente e sagrado das revelações sistemáticas das Escrituras. É, no dizer dos entendidos Israel, o relógio do arrebatamento. Se quereis entender se Jesus está perto de vir ou longe, olhai para Israel. Israel é comparada e simbolizada na Bíblia na evidência tipológica de 3 árvores. Uma chama-se oliveira, outra chama-se figueira e outra chama-se videira. Jesus Cristo disse-nos: olhai para a figueira. O versículo que nós lemos inicialmente diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército. Este versículo já se cumpriu no seu sentido literal. Jesus, no ano 30 da sua era, profetizou a queda de Jerusalém. Os discípulos chegaram ao pé do monte e lhes perguntaram, dizendo: Mestre, quando virão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não vedes tudo isto? Sim, Senhor. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E literalmente no ano 70, diz a história que Tito cercou Jerusalém com os soldados. Mas cercou de uma maneira pasmódica.
cercou de uma maneira tremenda, cercou de uma maneira antagônica aquilo que os judeus esperavam certamente, mas cercou Jerusalém. E diz a história, não a Bíblia, e que historia estes fatos é Flávio Joséfo, contemporâneo daquela época dos Macabeus. E Flávio Joséfo historia que quando Tito cercou Jerusalém com os soldados de Roma, ele não entrou em Jerusalém de uma vez. Nisto não aconteceu. Ele ficou do lado de fora dos muros cerca de 42 dias. Agora eu pergunto para Deus e Deus me responde: por que Tito ficou com os soldados romanos 42 dias do lado de fora dos muros? Aí Deus me responde: para se cumprir o que está escrito na lei, e para que se cumprir o que está escrito em Lamentações 4:10. Porque ao passo que Tito não invadiu Jerusalém de uma vez, no ano 70 de nossa era, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que quanto mais durava a invasão dos muros, mais a água se acabava do lado de dentro, mais o pão ficava curto do lado de dentro. E sabe o que foi que aconteceu? Para se cumprir a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que as mulheres piedosas pegavam os seus filhos e comiam vivos. Jesus falou a respeito disso e disse: porquanto tu não conhecestes o tempo da tua visitação, eis que a tua casa ficar-vos-á deserta, até aquele dia em que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Lembro-me agora de Jesus no seu ministério terreno, olhando de cima do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e profetizou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como faz a galinha os seus pintainhos, e tu não me quisestes. Mas chegará o dia em que te cercarão por todos os lados com trincheira. Asas na Bíblia quer dizer abrigo, descanso e proteção. Jesus disse: tu rejeitastes o meu abrigo, tu desprezastes a minha proteção, tu não quisestes o meu amparo. Ai das grávidas, ai daqueles que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, disse Jesus, não aconteça no sábado, nem no dia de inverno. Isso já se cumpriu também literalmente. Diz a história que quando não havia mais gênero alimentício do lado de dentro dos muros de Jerusalém, as mães começavam a comer os seus filhos vivos. Imagine como é triste para um povo não reconhecer o tempo da sua visitação. Eu quero dar os parabéns à igreja de Vila Nova no nome do Senhor Jesus, porque vocês estão aproveitando o tempo da visitação do Espírito Santo. Há muitos lugares, muitas igrejas que estão desperdiçando este tempo, e vocês estão aproveitando este tempo. Para quê? Para se encher do Espírito, para dar glória a Deus, para falar em língua, para profetizarem e para dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pois bem, do lado dentro dos muros a fome assolava. Jerusalém estava sitiada com exércitos com bandeiras. Tito, aquele imperador de Roma, patrocinado pelos 10 mais terríveis imperadores da história, a começar com Marcos Aurélio. Ali estava Roma pagã, ali estava Roma impiedosa, mas o relógio de Deus estava ali trabalhando. E diz a história, não a Bíblia, diz a história, Flávio Joséfo historiou, que depois de 42 dias, eles derrubaram os muros de Jerusalém. Começaram a derrubar os muros. O exército de Roma era muito forte e havia um contingente muito grande também. E sabe o que aconteceu? Diz a história, não a Bíblia, que as mulheres grávidas eram lançadas ao ar, espetadas na espada dos soldados de Roma. Tu não conhecestes o tempo da tua visitação. Diz mais a história, que as mulheres eram abertas ao meio e os soldados de Roma pagã
colocavam gatos vivos dentro das barrigas das mulheres e costuravam. Pegavam os filhos que restavam e batiam com a cabeça deles na pedra. Tu não conhecestes o tempo da tua visitação. Igreja do Senhor em Vila Nova, vamos aproveitar o tempo da visitação para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Inverno, o povo não pode sair de casa. Sábado é o dia que o judeu está na sinagoga. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Deus chamou o profeta Oséias no capítulo 1, verso 1, 2 e 3, e disse assim: vai, pois, Oséias, toma uma mulher de prostituição, filha de prostituição, entra ela, porque a terra está cheia de violência. E foi Oséias, e tomou uma mulher chamada Gomer, filha de Diblaim. Nasceram-lhe 3 filhos. O nome do primeiro era Loruama, o nome do segundo era Loami, e o nome do terceiro era Gisreel. São 3 significados proféticos. Esta linguagem é uma linguagem figurada, porque a Bíblia tem 3 linguagens: a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem alegórica. Deus falou aí figuradamente, e o profeta concebeu com aquela mulher no sentido figurativo, e ela concebeu 3 filhos: Loruama, Loami, Jezreel. São 3 significados proféticos que significam: Loruama no hebraico, eu não te quero mais. Loami no hebraico, tu estás desamparada e desolada, Israel. Jezreel no hebraico quer dizer: Deus voltará para vós. Glória a Deus. A figura de Deus é como um pai de família. Na verdade, ele é o pai de uma grande família. E a Bíblia diz em 20 de Mateus que o pai de família saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. A hora primeira, a hora segunda, a hora terceira e a quarta hora. A hora 10ª, a hora 9ª, a hora 4ª, a hora 11ª. Está chegando a hora, essas 3 horas já passaram. A hora dos samaritanos já passaram. A hora dos gentios está passando. A hora de Israel já está passando. Está chegando a hora 11ª, a hora da igreja, a hora do arrebatamento. O relógio está cruzando pela fé os últimos instantes da igreja de Deus na terra. Estamos no final da pista. Quem sabe esta manhã Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para a sua glória. Deus já viu o palco escatológico de Israel se cumprindo na sua evidência maior. E no capítulo 12 de Apocalipse assim está escrito: vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, que tinha lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, e gritava com ânsias de dar a luz, e fugia da presença do dragão para o deserto, por um tempo, metade de tempo, porque já tinha lugar preparado por Deus. Quem é aquela mulher? Aquela mulher não é a igreja é virgem. Quem é aquela mulher? Aquela mulher não é Virgem Maria, o nascimento de Jesus foi virginal. Quem é aquela mulher? Aquela mulher é Israel. E por que aquela é mulher? Porque prostituiu, porque cometeu prostituição espiritual. Com quem Israel prostituiu? Com os deuses da mitologia. E o Senhor disse: e me deixaram a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas que não podem reter as águas. Israel adulterou, Israel caiu com Moloque, com Astarote, com Baal, com Deus Apis, com Belzefum, e a mulher foi para o deserto. Deserto na Bíblia quer dizer ausência da graça. Jeremias 23:3 diz: e naqueles dias eu recolherei todas as minhas ovelhas de onde tiver afugentada, trarei a seus apriscos, se multiplicarão, e ninguém arrebatará da minha mão. Israel foi para o deserto, e nesse deserto estio e desolador, Israel passou quase 2000 anos. Saíram vagabundo, e Deus disse: olha, Israel, você pode ir para onde quiser, mas para onde você for, eu vou atrás de você, e a minha espada vai atrás de vocês também. Sereis vagabundos na terra, porque me desprezaste. Minha ira e minha espada e a peste vai atrás de vocês. E isto aconteceu. Israel foi disperso, e na época da sua dispersão primeira, o diabo se apoderou de um homem chamado Adolf Hitler, e 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás e campo de concentrações.
porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Igreja do Senhor, levante vossas mãos e glorifique a Deus, aproveitando o tempo da sua visitação. Israel foi para o deserto, sem Deus, sem pátria, sem teto, sem arma, sem símbolos nacionais, sem bandeira, nu, pelo mundo afora, como uma dor de estio, como uma eira de estio, lá vai Israel pelo mundo afora, triste, moribundos, cadavéricos, famintos, maltrapilhos, porque não reconheceram o tempo da sua visitação. Israel é o relógio de Deus, é o relógio das profecias bíblicas e escatológicas. Lá vai Israel pelo mundo afora, escaparam das nações, vagabundos pelo mundo afora, maltrapilho, mas não perderam a sua identidade, não perderam a sua identidade, começaram a olhar a língua de origem o hebraico, começaram a cultivar os costumes, não dobrando perante deuses mitológicos. Todo meio-dia os judeus ortodoxos levantam suas mãos para as bandas de Jerusalém e começam a orar ao Deus do céu. Vagabundos pelo mundo afora, triste. Existe um adágio que diz assim: quem canta seus males espanta. A Bíblia diz: quem está alegre canta. Mas Israel passou quase 2000 anos sem cantar. Eles pegaram harpas e colocaram no salgueiro. Tinha saudade de Jerusalém. Quando virá a nossa pátria? Ela não é uma pátria independente. Mas no ano de 1948, no dia 14 de maio, Oswaldo Aranha, um brasileiro, nosso irmão pátrio, decreta na Assembleia da ONU a emancipação nacional e política de Jerusalém, para se cumprir o que disse Isaías no capítulo 66 e verso 8. Como pode nascer uma nação num só dia? Israel esteve de parto, mas veio a dar a luz. Israel deu a luz. Israel voltando à sua terra. A mulher que estava no deserto, agora está voltando do deserto para o lugar da bênção. O deserto de Berseba, que não produzia nada, cumpre-se o que Isaías disse: o deserto florescerá como narciso. Israel hoje é um dos maiores produtores de tomate do mundo e de laranja também. É o deserto florescendo, é os judeus voltando. E eu fui informado que a veste dos sacerdotes filhos de Levi já estão confeccionados, porque eles estão esperando o Messias, o Rei dos Reis. E também o templo para voltar ao sacrifício do milênio já está fabricado. Essa é uma boa notícia que eu vos trago esta manhã. Ele está na Califórnia e é portátil. Hoje existe uma mesquita muçulmana chamada Mesquita de Omar, lá no Monte Moriá, onde foi erigida 2 templos. Aquela mesquita vai cair. Quando eu não sei, como eu não sei, mas vai cair. Basta um sopro de Deus para ela cair. Aleluia! E ali voltará o sacrifício do milênio. O templo será edificado ali. Ele é portátil e no instante se edifica. O relógio está trabalhando. Israel está voltando. A mulher volta do deserto. E as harpas que estavam no salgueiro por muitos anos não cantavam, eles já cantam. Se você pegar um avião hoje aqui em São Paulo e for para Tel Aviv e para Jope, assim que você descer no aeroporto de Tel Aviv, você ouve o hino de Sião. É que a harpa não está mais no salgueiro. É tempo de cantar. O tempo de cantar chega. E a voz da rola já ouve-se em nossa terra. Isto é uma mensagem com fundamento bíblico e profético. Isto não é fruto de uma mente nervosa e não é produto emocionalista de um homem. Isto é o conteúdo exegético das profecias. Israel volta do deserto. Lá vem Israel, lá vem Israel, lá vem Israel. E hoje eles já cantam, porque a harpa não está no salgueiro. E o hino de Sião é uma profecia também. O hino nacional de Israel é uma profecia também. Eles cantam assim: Kol di baleiva Penima, o Veshiudi Omia, o Tivastek tem no Kadima, Lolo Amadi, o Veitorató. Em português é uma profecia que diz assim: as nossas esperanças ainda não terminaram, e no ano de 2000 está em nossa terra Jerusalém.
Vamos continuar glorificando a Deus por esta palavra maravilhosa. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra verdadeira. Mas quando virdes Jerusalém cercada, sabei então que é chegada a sua desolação. Uma parte desse versículo já cumpriu-se. Jesus falou assim: quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê, atenda. A abominação já foi feita, falta vir a desolação já foi feita. A abominação, falta vir a desolação. Sabe quem abominou? Uma parte deste versículo já se cumpriu. Quem abominou foi Antíoco Epifânio IV. Diz a história que Antíoco Epifânio IV, que é um tipo do anticristo, ele ofereceu uma porca no lugar sagrado. E porco perante a lei é imundo. Ele ofereceu uma porca. A abominação já veio. Falta vir a desolação, que virá sobre as asas do assolador. O assolador é o anticristo. Israel quer um rei. Israel não é um país de primeiro-ministro. Israel é um país de rei. Se qualquer um dos irmãos aqui, entre nós, se nós provarmos, ou se lá Israel alguém provar, que é descendente da tribo de Judá, eles serão hoje aclamados e conclamados rei de Israel. Sabia disso? Sabia disso? Sabia disso? Sabia disso? Não sabia. Se alguém conseguir provar, eu sou genealogicamente e documentariamente provado ser descendente da tribo de Judá, eu serei hoje conclamado e aprovado e recebido e aplaudido rei de Israel. Israel é um país de rei. Ninguém conseguiu provar até hoje, nem vai provar. Uns provam que é da tribo de Dan, outros provam que é da tribo de Assé, outros provam que é da tribo de Gade, outros provam que é da tribo de Manassés, outros provam que é da tribo de Simeão, de Rubi, de Naftali, de Assé, de Zebulon, mas ninguém consegue provar que é da tribo de Judá. Ninguém. Eis aí um grande mistério. E João disse: eu chorava muito, porque nem nos céus e nem na terra ninguém foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E na hora que João chorava na revelação de Pátanos, um ancião vestido de branco, chegou perto de João, tocou nele e disse: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que abriu os livros e desatou os seus selos e saiu vitorioso para vencer. Vamos glorificar o nome deste leão da tribo de Judá. Oh, aleluia! Somente Jesus Cristo há de provar naquele grande dia. As evidências das profecias culminará no dia áureo da história escatológica. Olhai para a figueira. Jesus virá com 3 credenciais para 3 povos. Os judeus estão esperando Jesus, ortodoxo, e ele virá com 2 credenciais. Uma de Messias e outra de libertador. Os gentios, queiram ou não queiram, receberão o juízo dele, que ele virá para os gentios com 3 credenciais: Rei, Senhor e Juiz. Agora a igreja está esperando ele, e ele virá com 2 credenciais: noivo e esposo lá nas bodas. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Tudo está pronto, meus irmãos. A canção de Sião já se ouve de muito longe. O
você pergunta para mim, pastor Falcão, está tão perto assim, mais perto do que você pensa. Por quê? Porque não falta mais nenhum sinal. Por quê, Falcão? Eu vou lhe dizer por quê. E você diz, mas o evangelho do reino terá que ser pregado a todo mundo. Ele só virá ao fim quando for pregado a todo mundo. Lembrai-vos de uma coisa. O evangelho do reino que a Bíblia fala não é o evangelho que a igreja prega. O evangelho que a igreja prega não é o do reino, é o da graça. O evangelho do reino não será pregado por nós. O evangelho do reino será pregado pelos judeus no milênio. O evangelho eterno será pregado por 2 anjos na grande tribulação. Quando Jesus arrebatar a igreja, aprenda a doutrina. Quando ela arrebatar a igreja, o anticristo vai erigir uma imagem chamada imagem da besta. Besta é um animal de carga no sentido literal, que tem muita força, mas não tem raciocínio. Há 2 bestas, uma do mar e outra da terra. Um é o poder político e totalitário, outro é o poder religioso. O anticristo não se manifestou em pessoa ainda, mas seu espírito já é sentido na terra. Talvez já exista este homem, dotado de poderes paranormais, uma linguagem de prata, como um Demóstenes, enganando as nações da terra. Talvez já exista. O anticristo vai emergir de 10 pontas, que são 10 nações, que possuirão nos fins dos tempos o maior poder político, religioso e bélico, que é o poder militar. Tudo está pronto. Os seus precursores já estão na terra. O precursor do anticristo na área espírita, Allan Kardec, Emílio Zaru, Macumba, Quimbanda, Umbanda, são precursores do anticristo. Precursores do anticristo na área religiosa, aí está um homem que está assombrando o mundo. Ele chegou aqui no Brasil e lá em Porto Alegre, quando ele desceu no aeroporto, as pessoas aplaudiram e disseram, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Precursor do anticristo está na terra, mas os precursores de Cristo estão também. Aqui está o João Batista desta dispensação, que estão preparando o caminho do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Tudo está pronto e prestes a consumar a realidade dos fatos que vos apresento. Estamos no encerrar desta dispensação chamada penúltima. Israel está no seu lugar. As harpas tiradas do salgueiro e o cântico de Sião já é ouvido. Eles estão esperando que o Messias volte. Eles não acreditam que o Messias foi aqueles que lhe tiraram, porque a mente está vedada até o dia em que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Se você chega em Jerusalém, judeus lhe acompanham e diz, aqui dizem que o Messias morreu, mas nosso Messias virá. Nós não cremos nesse Messias. Mas quando se entra no túmulo de Jesus, do lado direito da entrada, está escrito em hebraico, em grego e em inglês, as seguintes palavras: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Glória a Jesus! Tudo está pronto. Israel está na sua terra, como a nação mãe no sentido espiritual. O cenário já está se armando, porque Israel será chamada rainha das nações. No milênio, ninguém vai a Washington. No milênio, ninguém vai ao Japão. No milênio, ninguém vai à França nem Espanha. No milênio, a lei sairá de Sião. Todos irão a Jerusalém. A glória, o Shequimá da celeste clareia a terrestre. Nós estaremos com ele. Céus e terra serão a mesma grei para os salvos. O corpo nosso estará glorificado. E haverá 2 tipos de pessoas no milênio: os glorificados e os não glorificados judeus. Aqueles glorificados são a igreja. Ninguém segura ele. Quando alguém quiser pegar ele, ele desaparece. O corpo glorificado não estará mais sujeito às leis da natureza. Ele entra num quarto com a porta fechada sem precisar abrir. Está chegando o dia da nossa redenção. Está chegando a hora da nossa vitória consumada.
Céus e terra serão a mesma grei. É naquele dia, na mesma hora que você está em Jerusalém celeste, você está em Jerusalém terrestre. Celeste, terrestre. Celeste, terrestre. Celeste, terrestre. Celeste e terrestre. Oh, aleluia! Vamos glorificar o nome do Senhor. É a promessa de Deus, é a palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê nisso? Você está salvo? Sente a salvação? Ou está perdido como a mulher da dracma? És filho de crente? És filho de Deus ou primo? Sente o pulsar do teu espírito bem forte? Te acostumaste com o Evangelho? Ou estás crendo naquilo que eu estou te falando? Se Jesus vier agora, subirás? Ele virá em 7 milésimos do segundo, num abrir e fechar de olhos. Tu irás? Quando o alarido acontecer, subirás? Estás preparado? Ou estás enganando a ti mesmo? Tua consciência adormecida diante de ti. Por favor, desperta a alma minha. Eis a harpa de Davi tocando o clarão da vitória. Desperta a alma minha. Cristo Jesus está voltando. Quantos estão prontos e preparados para ouvir o toque da última trombeta? Ai, 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 alguém não pôde levantar a mão. Alguém não pôde levantar a mão. A consciência não lhe deixou levantar. É vida ou morte. A coisa é séria. Quem é salvo está salvo e sente a salvação. E quem não é salvo está perdido. Salva-te hoje. Salva-te agora. Antes que seja tarde demais. Olhai para a figueira. Brevemente vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem um irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Aonde está a juventude desta igreja? Cadê a guitarra? E os obreiros daqui aonde estão? E a mensagem que pregava e os tristes se alegravam, eles também foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem um irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Cante comigo assim: onde está aquele povo? Olha o compasso, guitarra, olha o compasso, convida! Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Aonde está a juventude desta igreja?
e as irmãs do círculo de oração, aleluia, que a Deus sempre orava, e as crianças que cantavam, eles também foram embora para Sião. Está chegando a hora, onde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Onde está aquele povo? Aonde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Glorificamos a Deus por um minuto. Glorificamos ao Senhor. Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Todos glorifiquem a Deus. Todos glorificando a Deus pela salvação, pelo gozo, pela esperança, pela promessa. Céus e terra passarão, minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, 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 glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu sou teu grande companheiro, porque tu choras tanto assim? Eu sou o teu Deus verdadeiro, não chores, eu estou aqui. Eu sei o que estás passando, eu vejo as tuas aflições, é grande a dor da tua alma, ferido está teu coração. Teu Deus ainda sou, não temas, eis-me aqui. Teu Deus ainda sou, que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Eu vejo o teu rosto em terra. Há alguém me acompanhando aqui, orando pelas madrugadas. Estou contigo lado a lado, durante a longa caminhada. Contemplo bem os teus caminhos e sondo, para a guitarra, e sondo o teu coração. Não temas, porque estou contigo e todas as provas passarão. Teu Deus ainda sou, não temas, eis-me aqui. Teu Deus ainda sou, que queres tu de mim? Contemplo o teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei, teu Deus ainda sou. Bora guitarra, está atrapalhando. Tudo está pronto. Está faltando só ouvirmos o alarido. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele voltará com 3 características. A primeira característica que quando Jesus voltar é o alarido. O segundo é a voz do arcanjo. O terceiro é a trombeta de Deus. O alarido vai ser para a igreja. A trombeta de Deus vai ser para as nações. E a voz do arcanjo vai ser para Israel. Tudo está pronto.
Ninguém verá Jesus naquele dia. As nações da terra não haverão de contemplá-lo. Será o rápido, a tirada, como ladrão de noite, como relâmpago, um abrir e fechar de olhos. Rápido, instantâneo e momentâneo. Tudo está pronto. O que eu mais me admiro nessa palavra: como acontecerá isto? Como vai acontecer isto? Como? Pessoas que morreram há 1000 anos passados. E diz a história que na chamada Santa Inquisição da Igreja de Roma, os crentes, além de ser lançados às feras, eles eram queimados em praça pública. Tão pavorosa era a ira do diabo contra os cristãos primitivos. Diz a história que Policarpo estava sendo queimado e os algozes romanos diziam: Policarpo, nega Jesus. E entre lágrimas e soluços, uma fogueira queimando o seu corpo, ele dizia: não poderei negar a Jesus. Mesmo que eu morra, ressuscitarei naquele dia. A noite de São Bartolomeu, na França, os crentes foram decapitados e queimados. E diz mais a história que eles pegavam os crentes, além de queimarem, eles pegavam a cinza dos seus corpos e lançavam ao ar poeira, como que dizendo: escapa, crente. Deus sabe onde está aquela poeira. Deus sabe onde está aquela poeira. E no momento do abrir e fechar de olhos, quando o alarido acontecer, o espírito do crente falecido que está no paraíso vai procurar a poeira do seu corpo e receber a glorificação naquele dia. Quantos crê nisso? Eu tenho muita saudade de Jesus Cristo. E eu sei que Ele é muito bonito. Você e eu não vamos ver lá nos ares um Jesus que Isaías falou. Não é aquele sem parecer, sem formosura, como raiz de terra seca. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que contemplasse. Era o mais indigno entre os homens de dores experimentados nos trabalhos. Não é aquele que a igreja vai ver. Aquele que Isaías falou era o Jesus dependurado na cruz. É o Jesus apaixonado pelos pecadores. Era o Jesus morrendo em meu lugar. O Jesus que a igreja vai ver é o outro Jesus. É aquele Jesus lá da ilha de Patmos. Aquele que apareceu a João. A igreja vai ver um Jesus de cabelos brancos e longos. Os cabelos brancos de Jesus falam da sua eternidade. A igreja vai ver um Jesus com olho como chama de fogo, que significa capacidade de penetrar no juízo. A igreja vai ver um Jesus com um cinto todo de ouro, que fala do seu sacerdócio eterno. Aleluia! É esse Jesus que a igreja vai ver. Quantos estão com saudade de ver o Senhor Jesus? Olhem para cá, eu ainda tenho algumas coisas para vos falar. Quando a igreja for arrebatada, olhai para a figueira. Quando ela for arrebatada, ela vai encontrar com o Senhor nos ares. Imagina que festa, face a face com Ele. Mais ou menos assim como eu estou com esse querido irmão. Assim, assim. Oh, aleluia, aleluia. Veremos como Ele o é e seremos semelhantes a Ele. Aquelas mãos marcadas com os cravos pelos meus pecados. E lá na eternidade vai haver 3 lembranças. 3 lembranças vai haver lá. Tudo aquilo que você fez aqui, relacionados com ouro, com prata e com pedras preciosas. Ouro, a divindade. Prata, o resgate. A pedra preciosa, os dons do Espírito Santo. Haverá lembrança lá na eternidade. E quando nós chegarmos lá, vamos deparar com 2 lindas e agradáveis coisas. Nós vamos olhar o trono de Deus e o Senhor sentado no trono. Olha só, para a guitarra. Para, irmão, manda esse irmão parar aí. Está me atrapalhando aqui. Tem alguém batendo na corda da guitarra aí. Não pode bater agora, gente.
Pelo amor de Deus, eu estou com sensibilidade espiritual. Eu não sou pregador profissional, eu tenho que ter sensibilidade do que falo. O Senhor sentado no seu trono, e na frente do trono de Deus, você e eu vamos ver 4 tronos. E nesses 4 tronos, você vai ver 4 querubins. Eles olham para Deus por toda a eternidade. E a linguagem dele é essa. Você vai ver isso. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Vamos procurar adorar a Deus como os querubins? Vamos? Levante a sua mão. Santo, santo. Feche os olhos. Faça com o coração. Você está diante de Deus. Sinta a presença do Senhor. Você está adorando a Deus. O Senhor está procurando adoradores. Adore em espírito e em verdade. Adorado seja o nome do Senhor. Adorado seja a sua santidade. Adorado seja os seus céus, a sua glória. Adorado seja o seu nome. Adorado seja o seu poder. Para todo sempre. Quando Deus me dá a oportunidade para falar a palavra de Deus, eu não gosto de ver ninguém andando, ninguém conversando. Pode ser o meu maior amigo. O meu maior amigo, eu rompo com ele na hora. Eu acho que a palavra de Deus dispensa qualquer movimento de A ou de B. Vamos ficar sentados como já estamos, de boca aberta, porque está descendo o leite espiritual de Deus para o nosso sustento. Temos que aprender a respeitar a casa de Deus com reverência. De vez em quando eu olho para trás para meus companheiros do ministério, para que eles vejam o meu rosto, porque eu sei que é ruim a pessoa não vê a pessoa que está falando face a face. É bom ver, olhar nos olhos face a face, porque lucra mais. Lucra mais. E aí, meus irmãos, eduque essa criança para não estar gritando na igreja. Se ele for falar, ele escandaliza alguém. O pastor da igreja, talvez alguém fique com raiva dele, mas eu posso falar. Sou passageiro, sou peregrino, estou passando. Do zelo da casa de Deus, eu não peço desculpa nem perdão a ninguém. E a igreja vai ver outra coisa. A igreja salva vai ver outra coisa. Quando nós chegarmos lá, você vai ver uma fileira de anciãos diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que aqueles anciãos, eles trazem as coroas nas cabeças. É lindo. E na hora que os querubins estão dizendo santo, 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 eles tiram as coroas e vão também adorar. Aí pega a coroa, lança no trono de Deus e diz assim: aleluia, 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 aleluia. Quantos esperam chegar neste lugar maravilhoso? Está chegando a hora da nossa partida. Olhai para a figueira. A linguagem do céu vai ser essa aqui. Por favor, irmão Joel. A linguagem do céu vai ser, quando nós chegar lá, olha como vai ser a maneira que nós vamos falar um com o outro. Não precisa abrir a boca, é só assim, ó. Lá, tudo é perfeito. Você vê como se você tivesse olhos, você ouve como se você tivesse ouvido, e você fala como se você tivesse boca. É a linguagem do olhar.
Tudo é perfeito. Não precisa eu falar para você me entender. Só no olhar a gente começa a dizer tudo. A gente diz assim: olha como é lindo Jesus. Olha o anjo Gabriel, como ele é lindo. Olha Miguel, o arcanjo Miguel. Olha o patriarca Abraão ali. Olha Paulo. Aleluia. Lá verei meu Pai.